Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de uma história de um serial killer que está ajudando a pegar outro serial killer e essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris, publicado originalmente em 1988. Pra quem ainda não tá sabendo, eu tenho junto com outros amigos booktubers um clube de thrillers em que a gente lê então diversos livros de thrillers separados em temáticas ali mais ou menos. A cada 3 meses a gente muda a temática e escolhe mais 3 livros. E a leitura então de dezembro foi O Silêncio dos Inocentes. Essa resenha então vai ser uma resenha sem spoilers para falar um pouquinho sobre o que eu achei sobre o livro e um pouquinho também sobre o filme. Mas vai ter então uma live de discussão com spoilers no canal do Reinaldo, do Relíquias do Rei, no dia 7 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas. Vai lá dar uma conferida. Mas então, sobre o que é o livro? Aqui a gente vai acompanhar um pouquinho da Clarice Starling, que ela tá ali fazendo o treinamento para se tornar uma agente do FBI no Quântico. Ela ainda é uma estudante. E ela então é solicitada pelo chefe do departamento ali, que ela trace o perfil de um dos serial killers mais famosos da atualidade, que é o Hannibal Lecter. Ela deve então encontrar ele, fazer algumas entrevistas e conseguir traçar ali o perfil psicológico dele. Acontece então que algumas coisas vão se desenrolar e ela vai contar com a ajuda do Hannibal para pegar um outro serial killer que ainda está solto, o Buffalo Bill. Esse livro, na verdade, O Silêncio dos Inocentes, ele é o segundo livro de uma tetralogia, pode-se dizer assim. O primeiro livro, na verdade, é O Dragão Vermelho, que também vai ter os personagens do Hannibal Lecter e também do chefe da Clarice, não vai ter ela. E esse se passa, então, alguns anos depois. Ainda depois desse livro foi lançado um outro livro chamado Hannibal e, mais em sequência, Hannibal, A Origem do Mal. Esses livros, na verdade, eles, apesar de terem uma cronologia e apesar de terem alguns personagens que aparecem em diversos deles, eles são, de certa forma, independentes. Você não precisa ter lido O Dragão Vermelho para entender Silêncio dos Inocentes, então fica aí a critério de cada leitor. O legal foi que a gente pegou esse livro para ler agora em dezembro, e o primeiro livro que a gente leu no nosso clube foi o Mindhunter, e foi uma leitura super complementar a Silêncio dos Inocentes, porque a gente já começa lendo Silêncios entendendo um pouco mais como funciona ali a organização do Quântico, já que em Mindhunter a gente tem o John Douglas, que foi um agente de verdade, e ele conta ali como funcionou toda a criação ali do Quântico, desse setor do FBI que vai traçar perfil psicológico dos serial killers, e é muito legal que você já começa o livro sabendo então como funciona tudo aquilo. Inclusive o Thomas Harris visitou o Quântico antes de escrever O Silêncio dos Inocentes para ter uma ideia de como funcionava e traçar ali os perfis, se inspirar um pouco mais em casos reais para escrever então O Dragão Vermelho e Silêncio dos Inocentes. Eu também gostei bastante como ele escolheu uma mulher, então, para ser protagonista dessa história. No Quântico, por muito tempo, não foi permitido que agentes mulheres se inscrevessem no programa, só tinha agentes homens. Então, é bem bacana como ele escolheu, então, uma estudante ainda para esse curso do Quântico, para ser uma agente do FBI e trazer, então, todo esse machismo que gira em torno desse mundo. Naquela época, ainda era muito recente ter uma mulher trabalhando nessa área como um todo. E a gente vê ali diversas situações que a Clarice passa que deixam evidente esse machismo exagerado que ela sofre. Eu fiquei realmente surpresa em como o Thomas Harris fez um trabalho de pesquisa excelente para escrever esse livro. Em diversos momentos, ao longo do livro, ele vai trazendo algumas coisas particulares e você vê que ele realmente pesquisou bastante sobre o assunto para escrever sobre aquilo. Tem uma parte ali do livro que vai envolver uma análise, uma identificação de um cadáver que foi encontrado, uma das vítimas do serial killer que está ali à solta ainda, e ele traz diversos termos técnicos para traçar ali todo o perfil dos ossos, da posição do corpo, tudo que ele tá passando. Em outro momento eles vão analisar ali um inseto, um casulo de um inseto que vai ter a ver com a história. E ele também traz diversos termos técnicos de biologia para falar sobre ele. E até uma parte que tem um personagem que vai estar costurando, ele fala de diversas outras coisas também, que eu achei muito legal, porque traz um toque de realidade, um toque de seriedade pro livro. O engraçado disso tudo é que eu já tinha assistido O Silêncio dos Inocentes, o filme, há muitos anos atrás. Então a história pra mim, na verdade, era um verdadeiro borrão. Eu tinha algumas cenas na minha cabeça que eu conseguia lembrar, alguns flashbacks. Então ao longo da história eu achava que ia acontecer uma coisa, daqui a pouco acontecia outra, e eu mudei de ideia umas 3 vezes o que ia acontecer e o que não ia acontecer, e realmente ela me
surpreendeu. Como eu disse, eu gostei demais do personagem da Clarice. Ela é uma protagonista sensacional. Ela é muito boa, muito bem construída, super incrível as coisas que ela faz, o jeito que ela sai caçando e se arriscando pra dar conta das coisas. Mas eu acho que realmente a estrela acaba sendo Hannibal Lecter, que é um personagem muito, muito, muito bem construído. É engraçado como ele é um serial killer super frio, super narcisista, e ao mesmo tempo você consegue criar algum tipo de empatia com ele. Acho que muito relacionado ao respeito que ele tem pela Clarice, talvez. Mas é essa empatia que você constrói, ao mesmo tempo você fica pensando, por que eu tô gostando dele se ele é um cara, um assassino? Eu acho que boa parte porque você linka a figura dele com o Anthony Hopkins, que é o cara que representa ele no cinema. Mas é muito, muito bom. Um personagem excelente. Voltando então ao Mindhunter, você consegue ver ali características bem específicas, principalmente do Buffalo Bill, que é o serial killer que tá à solta, com perfis de outros criminosos da história, de histórias reais, como, por exemplo, acho que o mais evidente ali é o próprio Ed Kemper, que foi um serial killer que atacou ali nos Estados Unidos. E você consegue ver diversos traços dele no Buffalo Bill, e a frieza e todo esse desenvoltura, inteligência. Então, eu acho que ficou muito, muito, muito mais legal você ler O Silêncio dos Inocentes tendo lido Mindhunter. O livro é aquele livro que tem aqueles plot twists, pequenos plot twists ao longo dele, mas tem duas viradas de mesa muito, muito boas, uma mais ou menos na metade do livro e outra, né, o final em si. Na verdade, eu gostei mais ainda da virada do meio, mas o final também foi super satisfatório, eu gostei bastante, acho que fez super sentido na história. E se você não conhece essa história, nem pelo livro, nem pelo filme, vai ser sensacional. Eu consegui ver quase que o filme desenrolando na minha cabeça, ali com os personagens prontos já, e é realmente muito bom. O livro do Silêncio dos Inocentes ganhou, em 1988, por melhor livro, o Bram Stoker Award, que é um baita prêmio nessa categoria. Como eu disse, o filme foi adaptado, então, por Jonathan Demme em 1991, e trouxe no elenco, então, Jodie Foster como Clarice Starling e Anthony Hopkins como Hannibal Lecter. Ele foi indicado então para diversas categorias no Oscar e foi apenas o terceiro filme da história a ganhar essas cinco categorias, que é melhor filme, melhor diretor para o Jonathan Demme, melhor ator para o Anthony Hopkins, melhor atriz para Jodie Foster e melhor roteiro adaptado. E ainda foi indicado para as categorias, mas acabou não levando, de melhor som e melhor edição. Falando do filme de uma forma geral, eu gostei bastante da adaptação, eu acho ele extremamente fiel ao livro, inclusive até a ordem dos fatos ela é bem respeitada. E o clima também que ele traz é extremamente fiel, aquele clima de tensão que o livro já começa assim super acelerado. Eu achei legal que até algumas falas assim, principalmente na conversa entre o Hannibal e a Clarice, são super fiéis, dá até pra parecer que você tá lendo o livro, e eu gostei demais, tanto da atuação da Clarice quanto da atuação do Anthony Hopkins. Porém, eu acho bem difícil, mesmo numa adaptação tão massa quanto essa, você não defender um pouco mais o livro, porque as coisas em filme acabam sendo bastante atropeladas ali, parece que tudo se resolve de uma forma muito fácil, enquanto, por exemplo, a Clarice precisa investigar um monte, passar por diversos arquivos, passa ali alguns dias pesquisando, para daí ela conseguir chegar naquela resposta, e no filme tudo acontece muito rápido, e tudo atropelado, mas enfim, é uma adaptação, não é uma transcrição do original. Como eu disse, eu gostei bastante da Jodie Foster no papel de Clarice, eu acho que ela captou ali muito bem e deu mais um toque mais legal ainda pelo sotaque que ela faz ali do meio do sul, que é bem bacana, mas ao mesmo tempo eu não gostei de algumas reações exageradas que ela tem. Em alguns momentos ela fica super chocada e super nervosa em momentos que a personagem não precisava e até não faz sentido por até ser uma policial treinada. Mas enfim, isso traz uma carga dramática maior ali pro filme. Já o Anthony Hopkins está perfeito, muito massa, muito bom, super creepy, super legal, é um personagem muito bom e ele consegue captar todas as nuances. Eu acho que dificilmente conseguiria pensar em outro ator que faria tão bem esse papel. O filme, no geral, é uma adaptação excelente, tanto que levou aí tantos Oscars, mas não só em questão de qualidade do filme, e também a compatibilidade com o original, vale super, super, super a pena. Se você é uma pessoa que não lê tantos livros assim e quer conhecer essa história, vai no filme que
é sucesso. A título de curiosidade, só pra deixar aqui registrado, em 2005, os comediantes John e Al Kaplan lançaram então uma paródia do filme Silêncio dos Inocentes, que foi lançado com o título Silêncio, o musical. É um musical ali que vai fazer sátiras da história original. Então, galera, por hora é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esquece, então, se você já leu esse livro, se você já conhece essa história, vai lá no dia 7 de janeiro, numa quinta-feira, às 8 horas, no canal Relíquias do Rei, dar uma conferida e bater um papo com a gente e falar tudo o que você achou sobre essa história. Também não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, se você gostou, é claro. E também não esquece de ativar o sininho para receber notificações sempre que lançar vídeos novos. A gente se vê então semana que vem.